continuação de aula sobre matrizes. E o assunto de hoje é adição e subtração de matrizes. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, dadas duas ou mais matrizes, elas só poderão ser somadas caso as matrizes sejam do mesmo tipo. Então, segue a regra de igualdade de matrizes. Lembrando, igualdade de matrizes, ela só pode ocorrer se as matrizes forem do mesmo tipo. Então, a adição, ela é assim também, tanto a adição quanto a subtração. Eu só posso somar uma matriz à outra se ela for do mesmo tipo. Então, a gente vê aqui, ó, no primeiro exemplo, seja A igual a 2, 3, 1, 0, 1 e 4, B, 0, 1, 2, menos 1, 3 e 5, determine o valor da matriz C, sendo que C é igual a A mais B. Então, aqui a gente já começa a fazer a soma dessas matrizes. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, e essa segunda matriz também é uma matriz 2 por 3. Então, elas são do mesmo tipo. Então, pode haver a soma, fazer a adição, no caso, dessas duas matrizes. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero encontrar a matriz C e C é igual a A mais B, então eu vou somar essas duas matrizes. Como é que eu somo uma matriz? Somando o primeiro elemento da primeira matriz ao primeiro elemento da segunda matriz. Aí eu vou fazendo a soma aqui. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. E assim sucessivamente. Então, colocando aqui a resposta. A gente respondendo aqui, eu tenho o primeiro elemento aqui, vai ser 2 mais 0, 2. Então, o primeiro elemento aqui. 3 mais 1, 4. Então, depois, 1 mais 2, 3. 0 mais menos 1 vai dar mais com menos, menos. Então, vai dar menos 1. 1 mais 3, 4. E 4 mais 5, 9. Pronto. Feito isso, encontramos aqui o valor da nossa matriz C. Certo? Eu fiz direto, mas vocês podem colocar, caso prefiram, fazer uma matriz da soma, fazendo 2 mais 0, mas não é necessário. Então, a gente fez essa soma aqui, entendendo bem direitinho como funciona, e encontramos a matriz C, ok? Outro exemplo que a gente tem aqui, já direto, né? Então, temos aqui o exemplo 2, duas matrizes. A gente vê aqui que elas são do mesmo tipo, essa é 2 por 2, essa também é 2 por 2. Então, temos aqui, já que é a soma, então a gente tem aqui, ó, 1 mais menos 1. Então, aqui, esse mais com menos, ele vai ser menos. Então, eu tenho 1 menos 1. Quanto é 1 menos 1? 0. Então, o primeiro elemento aqui, 0. Agora, eu tenho aqui, ó, menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3, 0. E temos, por último, 5 mais com menos, menos, né? Então, 5 menos 5, 0. Encontramos aqui uma matriz nula. Uma matriz nula, porque só tem elementos zeros. Então, por que isso aconteceu? Porque a gente viu aqui que essa matriz aqui tem os elementos 1, menos 2, menos 3 e 5. E nessa próxima já temos os elementos que eles são opostos ao da primeira matriz. Então, aqui, ó, aqui já teve um negativo, aqui o 2 é positivo, aqui o 3 positivo e o 5 negativo, totalmente oposta a essa daqui. Então, a gente chama essa matriz aqui de matriz oposta, porque ela tem os mesmos elementos da primeira matriz, só que com sinais diferentes. Então, quando eu tenho uma soma de uma matriz pela sua oposta, então a gente sempre encontrará uma matriz nula, certo?
E aqui, ó, voltando agora para exemplos com subtração de matrizes, como eu falei, subtração de matrizes, ela segue a mesma regra, que no caso, ela tem que ser do mesmo tipo para que ela possa ser subtraída, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo, sendo A essa matriz aqui e B essa matriz, determina o valor de C, que é igual a B menos A. Então, o que é que a gente precisa fazer? A matriz C vai ser igual a... A gente tem que fazer a conta agora com a primeira matriz que pede aqui é B. Então, a gente vai ter que fazer essa matriz menos essa. A gente não pode fazer o contrário porque o resultado dá diferente, certo? Então, o que é que a gente faz aqui? Quero os elementos de B. Então, 0 menos 2. Né? Menos por causa do menos daqui, ó. Certo? Então, é uma subtração de B menos A. Então, se esse elemento aqui, ó, é 0, menos daqui, o 2. Então, eu vou até colocar aqui, ó, 0 menos 2. Esse aqui é o primeiro elemento. Então, é porque da outra, na questão da adição, a gente fez ela direta. Nessa daqui eu vou fazer aqui pra gente não confundir o sinal. Então, ficou 0 menos 2. Aí, aqui eu tenho menos 2, menos daqui 3. Então, menos 2, menos 3. Aí, aqui, ó, 1 menos daqui 5. Então, 1 menos 5. Aí, na continuação, menos 3. Aí, agora, ó, eu tenho menos 3 menos 4. Então, eu coloco os dois sinais negativos aqui, ó, menos, que é o menos daqui, ó, da subtração, e depois boto o menos 4, que aqui já, ó, menos 4. Então, aqui, ó, depois 4, que esse 4 aqui, nós já estamos nesse, menos o menos 2. Então, colocamos aqui, ó. Depois, por último, 5 menos o 0. Fechado isso aqui, a gente tem os valores aqui, ó. Tenta colocar aqui apertadinho. Fazendo a continha agora, 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2, menos 3. Sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. Então, dá menos 5. Aí, aqui, ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. Tá apertadinho, mas acho que dá para entender. Menos 3, menos 4. Esse menos com esse menos, a gente faz o joguinho do sinal. Menos com menos, mais. Então, menos 3 mais 4 vai ficar 1, né? Subtrai e dá o sinal do maior. Aí, aqui, ó, menos com menos, mais. Então, agora ficou 4 mais 2, 6. E, por último, 5 menos 0, 5. Então, aqui, ó, eita, quase não consigo. Mas aí, ó, então encontramos agora a subtração dessas duas matrizes. A matriz C vai ser igual a menos 2, menos 5, menos 4, 1, 6 e 5, ok? E por último, um exemplozinho aqui, 2, para subtrair essa matriz 1, 2, 4 e 0, menos essa matriz aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, observar. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 1, também conhecida como matriz coluna. Então, elas não são do mesmo tipo, elas são de tipos diferentes. Então, não existe a subtração entre essas duas matrizes, certo?